infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra, agora também em formato podcast. A dois. Bem, queremos dar as boas-vindas a todos que nos acompanham neste podcast. Hoje iniciamos, não é, esta nova aventura como casal. É um prazer tremendo podermos estar mesmo Na nossa casa. aqui na nossa casa. Estamos a fazer a gravação na nossa casa. Isto parece um estúdio XPTO, mas não é. Temos a nossa cozinha ali, ok? Temos a nossa mesa de jantar aqui. E temos os nossos filhos a dormir. Exatamente, isto é o lugar onde se faz vida, do dia a dia. É isso. Isto é o lugar onde nós sentamos em família, comer, não é? Claro. Então, vamos trazer um pouco de nós, uma porção de nós deste lugar, creio que é isso o objetivo. É exatamente. Podemos falar um pouco acerca da palavra de Deus, podermos meditar um pouco. Eu creio que o vosso tempo não vai ser perdido de maneira alguma com aquilo que nós vamos fazer semanalmente aqui, e acho que vai ser um tempo maravilhoso de podermos falar um pouco acerca da vida, acerca de Deus e acerca dos desafios da vida também. Eu acredito que através deste podcast, baby, não é? Vamos conseguir direcionar todas as coisas para que aqueles que estão-nos a ver também possam se identificar, primeiramente, e segundo, possa servir sempre de ajuda, seja para a fé ou seja essencialmente para ultrapassar algum problema que estejam a passar, não é? Exatamente, para que é isso? Fica na simplicidade do nosso dia a dia possam encontrar a graça. A graça. Sem dúvida. É isso. É Não é, verdade. o nosso objetivo não é colocar nada pesado, colocar, costumo dizer que são listinhas de coisas a fazer, mais uma coisa a fazer, não, porque o objetivo que as pessoas ouçam, quando têm tempo, quando estão a passar têm um tempo disponível para meditar aquilo que também vão ouvindo, não é? Que creio que na partida daquilo que nós pensamos e queremos, não é? Pode fazer que outros também digam, uau, nunca tinha visto dessa perspectiva, não é? Claro. Eu acho que é um pouco sobre isso que se trata. E sobre isso como que nasceu o Expogiva. Exatamente. Começa contigo, há uns anos atrás, então isto é o dia que decidimos então começar algo em conjunto. É verdade. Algo fresco. Será isso, não é? Exatamente. Sem dúvida alguma. E vai ser mesmo uns tempos maravilhosos, não é? Estamos aqui os dois juntos e eu acredito mesmo que o tempo das pessoas nunca vai ser em vão. Que também vamos dar o nosso melhor, mas acima de tudo vamos dar o nosso melhor não para transparecer uma coisa que nós não somos, mas sim aquilo que somos, ok? E isso é muito importante. Não é? Nós somos uma família, somos 5 pessoas, Somos casados. mais um cão, Uma cadela. neste caso uma cadela. Hoje estamos aqui a fazer esta gravação aqui na nossa casa. Os nossos filhos estão a dormir já a descansar para a escola, e também para demonstrar a vocês que também têm filhos que há sempre tempo. É preciso nos organizarmos e podermos fazer as coisas, não é, de maneira que consigamos mesmo poder desenvolver aquilo que nós desejamos. E esta é a hora da quietude. Eu costumo dizer que é o momento da quietude, onde tudo se liga e que há vida após os meninos estarem a dormir. Claro. É um momento que nós temos que realmente desligar e ficar um pouco nessa quietude. Por isso eu acho que é a hora perfeita. Sim, somos casados, temos 3 filhos, temos o mais velho, Natan, a Rebeca e o Benjamin. A Natan tem 9 anos. A Rebeca tem 6 e o Benjamin tem 1 ano e meio. E temos uma cadela que está connosco há 2 anos, então vai fazer 3 este ano, se não me engano. Somos casados já, irá fazer dia 20, que será na terça-feira, 21. Na terça-feira iremos fazer 14 anos de casados, mas já nos conhecemos há 16 anos. Nós começamos no funcionamento da amizade e depois acabamos então nesta grande aventura que se chama casamento.
E, e pronto, depois, uns 4 anos depois do nosso início de casamento, eh, houve um desejo, primeiramente no coração do meu marido, não é? Do Miguel, de fazer algo diferente, que Deus queria mais. Ele queria mais detalhes. E então, nesse momento, foi posta a hipótese de nós irmos estudar, não é? Principalmente em Lisboa, mas para a nossa surpresa também, nós fomos levados à Suécia e durante um ano estivemos numa escola bíblica, onde pudemos estudar um pouco da teologia, um pouco da raiz daquilo que nós queremos, e acho que foi realmente sobre isso, foi enraizar aquilo que nós queríamos. E durante o ano tivemos muitas experiências com Deus, não é só através da palavra de Deus, mas tivemos experiências com Deus que fortaleceram a nossa fé e que nos permitem então falar um pouco mais daquilo que também nós nos vemos através da palavra de Deus e nós queremos. E depois, após isso, temos feito várias coisas, servindo e fazendo aquilo que nós gostamos, não é? Que é servir. Josué dizia: "A minha casa serviremos ao Senhor", e creio que é isso o nosso maior desejo, que nós possamos realmente servir. Por isso é que estamos na nossa casa, na nossa mesa de jantar, porque queremos servir. É verdade. É verdade. E o objetivo, na verdade, com este podcast é podermos colocar sempre as coisas sem filtro, não é? E, acima de tudo, podermos mergulhar naquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas e misturando também alguns temas atuais. Hoje estamos aqui para desenvolver um tema atual. Agora, estes dias, o homem voltou à Lua e isso para mim não é fantástico, porque eu Os olhos do mundo estavam nos homens que estavam na Lua. E os olhos dos homens estavam na Lua, estavam sobre aqueles que estavam na Terra. É verdade, exatamente. É? Eu vi alguém que estava a conduzir, alguém que eu sigo nas redes sociais, e ela disse: "Estou aqui", olhava para a lua à noite e dizia: "Estou a pensar que tem gente lá em cima". É, E só estou sempre constantemente, então, os olhos das pessoas, a mente das pessoas estava realmente nesse acontecimento. O sem grande dúvida, grande acontecimento. sem dúvida. Quem nos acompanha no YouTube pode ver que aquilo que nós desejamos deste podcast é uma coisa o mais normal possível. Se vocês olharem para a câmara da minha mulher, por trás tem uma gaveta ainda aberta da cozinha, por isso vamos tentar sempre trabalhar e falar dos temas com maior sinceridade e pedir também àqueles que nos acompanham também no YouTube, não é? Que possam comentar, se discordarem também podem discordar, não tem problema nenhum. Nós também vamos tentar responder a todos os comentários, mas sempre com amor, com carinho, não tem qualquer tipo de problema. Nosso objetivo é que verdadeiramente quem acompanha este podcast não dê como ser tempo perdido, não é? Claro. E isso é muito importante. Então vamos à temática de hoje, que trouxemos aqui no podcast, acerca de a beleza do cosmos como criação de Deus. E é tremendo, porque agora nós vimos o homem ir à Lua e voltar, não pousaram, apenas fizeram a órbita da Lua, e uma das coisas que a mim me deixa mais admirado, mais pensativo, é acerca mesmo da criação de Deus e do universo, não é? E isso é tremendo, porque quando começamos a ver o universo e começamos a pensar em cada pormenor do universo, nós vemos que nada é simples, tudo é complexo. E nós ao vermos tudo isto, uma das coisas que a mim mais me impactou no meio disto tudo foi que eu tive a ler muita coisa acerca desta expedição e desta missão. E foi tremendo vermos que cada ponto desta missão foi toda bem delineada e depois começamos a ver coisas fantásticas, né? Estava a partilhar contigo estes dias e uma das coisas que eu achei mais fantástico foi olharmos e vermos que esta missão é controlada por coisas que não são controláveis. Ainda que a física e a matemática, não é, faça com que a nave consiga se propagar, não é, ao sair da Terra e ir em direção à Lua, há coisas fantásticas. E uma das coisas que eu ia partilhar isso contigo, e podemos ver que Deus criou as coisas de uma maneira perfeita. Estás a ver? Física, a matemática, ou seja, o homem não inventou a matemática e a física, apenas descobriu. E uma das coisas que eu fiquei mais abismado em relação a esta missão foi exatamente o timing de partida
e o timing de chegada. Ou seja, apesar de ser uma missão com muitos dias, eles sabiam exatamente o dia e a hora que iam aterrar na água. E é uma coisa impressionante, porque na hora que estava prevista, eles vieram sobre a água. E isso nos demonstra aquilo que é a criação de Deus, não é? Deus criou todas as coisas, o homem pôde olhar para a gravidade e todas as coisas que verdadeiramente existem e aproveitou a criação de Deus para que da Terra até a Lua e da Lua até a Terra eles gastem uma quantidade muito pequena de combustível, aproveitando aquilo que é a gravidade e tudo mais, sabes? E é isso que eu acho maravilhoso em relação a tudo isto. Quando olhamos para a criação de Deus, vemos nada simples, tudo é complexo, mas a intenção e tudo aquilo que é feito, não é? Exatamente. Creio que é exatamente isso, que quando vemos tudo aquilo que eles acabam por conseguir fazer, não é? Primeiro, eu acho que é uma aventura se meterem ou não, Claro. irem além daquilo que nós conhecemos. Claro que já sabemos que outras pessoas visitaram e estiveram lá, mas eu acho que eles são muito corajosos. Eu, por exemplo, não sou esse tipo de pessoa. É. Eu gosto de terra, eu gosto do lugar onde eu estou. Mas tu comentavas comigo que a nave, ela quando ela sai, a Terra puxa, certo? Exatamente. A gravidade Depois da quando Terra, exato, sim. da Lua, ou seja, eles saem da Terra, ficam Portanto, eles saem e ainda a Terra puxa a nave, é só que eles isso, têm que fazer propulsão. exato. Mas depois ao A longo Lua do a Lua ao faz longo do isso, depois caminho quando eles voltam à Terra, quando eles vão entrar, novamente a Terra exato, puxa a exato, eles. com a gravidade, é. Então chama-se a lei da atração. Quando nós, por isso é que quando caímos, por isso é que caímos, não é quando caímos, por isso é que caímos, porque existe a lei da gravidade que nos atrai para o centro da Terra. E Deus é exatamente assim. Todos fomos um dia atraídos a Ele, não É, é? Essa lei da gravidade existe em Deus, claro. porque Jeremias fala sobre isso, diz que o amor eterno te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então Amém. essa foi a atração que Deus usou para cativar o nosso coração e nos levar então até Cristo. E é impressionante como que vemos na Terra, como é que conseguimos perceber que Deus encaixa nelas todas. É, Tudo aquilo que existe, matemática, física, ciência, Deus encaixa nelas todas porque Ele criou todas as coisas. Estavas a dizer que estamos a falar do cosmos, da criação, mas Deus é realmente o Criador de todas as coisas. E é isso que Gênesis diz. Gênesis fala que é o princípio, não é? E que no princípio Deus criou. E o princípio, o primeiro dia, foi o primeiro dia da semana. Normalmente nós achamos que é segunda-feira, mas o primeiro dia da semana é domingo. E hoje é um domingo, estamos a fazer a gravação, e hoje é o início de algo. E foi exatamente assim, quando Deus criou no primeiro dia da semana e começou esta grande, eu acho que é a grande aventura. é, sem dúvida. Deus tinha tudo tão bem planeado, tudo tão bem delineado, e Ele fez passo a passo todas as coisas da sua criação. Claro. E no primeiro dia, Ele decidiu então começar, que aquilo que é o mais importante, que é a luz. Não é? A Bíblia fala que, eu vou ler só para Sim, claro. não cair em erro, diz no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Sabem? Quando eu vejo aqui, a primeira coisa que Deus então cria é a luz, não é? Porque existia trevas, então, para trazer visão daquilo que existia, primeiro tem que criar luz. Para nós contemplarmos aquilo que existe, tem que haver luz, não é? Claro, Assim como quando nós estamos na nossa casa durante a noite, temos que acender a luz porque queremos ver. claro. Então Deus Exato. criou isso, mas Ele criou para quê? Para Ele ver? Não. A Bíblia diz que o dia e a noite para Deus é igual. Trevas e luz para Ele é a mesma coisa. Mas Ele criou para que nós pudéssemos ver, Yeah. não é? Ele cria a luz para que seja visível aquilo que Ele vai começar a criar. Uhum. E depois vemos que a terra estava em trevas. E diz que primeiro foi tarde e manhã. Hum. E nós sabemos que o nosso dia começa a que horas? Começa à meia-noite. Claro.
O nosso dia começa à meia-noite, nós descansamos e depois vem a luz. Isto continua acontecendo. Nós começamos o nosso dia nas trevas, ok? À noite, e depois vem a luz, que é o dia. E diz exatamente fez isto no primeiro dia da criação. E essas trevas também simbolizam essa noite, essa escuridão também existe muitas vezes no ser humano, que é a necessidade dessa luz chegar. E então, como eu dizia, Deus nos atrai até Ele para trazer essa luz à nossa vida, ao nosso coração, e nós possamos ver o que está dentro. Claro, sem dúvida alguma, é verdade. E eu estava exatamente a pensar em tudo isto, e que estavas a falar da criação de todas as coisas, faz-me verdadeiramente pensar em tudo aquilo que Deus criou, não é? Vemos o cosmos, que é toda a criação de Deus, e muitas vezes quando olhamos para tudo, será que estamos a ver só matéria? Essa é a questão que eu coloco. Será que estamos a ver apenas matéria? Houve um Big Bang e pum, e está lá, e surgiu? Ou será que aquilo que estamos a olhar para a assinatura de Deus? Estás a ver? Porque aquilo que eu vejo, a criação de Deus é a assinatura de Deus. É a assinatura de Deus. E uma das coisas que a mim me impacta no Salmo 19:1 diz exatamente algo que deixa sem palavras. Diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ok? Estamos a ver tempos onde a parte científica cada vez mais quer descurar Deus, mas sabes, eu agradeço estão-se a levantar aí grandes cientistas, nomeadamente no Brasil, não é? Dou graças a Deus por isso. São pessoas criacionistas e que tentam provar através da ciência que o mundo foi criado de uma maneira perfeita, não teve aquele desenvolvimento de bilhões de anos. Portanto, se vocês quiserem até procurar na internet, estejam à vontade e é tremendo, porque pá, olhando bem para as coisas, nada é simples, tudo é complexo. Até um átomo, que é uma coisa, não é, invisível, é complexo e nós vemos que todas as coisas têm intenção, têm uma ordem, e isso para mim impacta-me de uma maneira poderosa, não é? Podermos ver a intenção e a ordem e o propósito que cada uma das coisas tem. Por isso é que a pergunta que nós fazemos é: quanto mais exploramos o espaço, será que mais nos aproximamos de Deus? E sabes, estava vendo, muitos homens têm ido até a órbita, muitos deles acabam por começar a crer que verdadeiramente houve um autor para tudo isto. Claro que podemos não dizer que é o Deus da Bíblia e tudo isso, mas a maior parte deles todos começam a ver, quando veem o mundo do lado de fora. Olha, até o Victor Glover, que foi um dos astronautas, dos 4 astronautas que foram lá à Lua, e ele disse algo tremendo. Ele diz: é interessante que astronautas reais, quando se dão quando estão não é, em órbita e têm contacto e veem a Terra do lado de fora, eles passam cá como crentes de alguma coisa. Porquê? Porque eles estão a ver a Terra do lado de fora. Quando nós vemos do lado de fora, as coisas tudo muda, não é? É como uma situação. Às vezes estamos a ver uma situação na nossa vida, e porque estamos dentro da situação não conseguimos ter o prisma de fora para podermos fazer uma observação, tomar a melhor decisão e tudo isso. E ele estava a dizer isso. Ele é crente também, mas ele estava mesmo a dizer: pá, quando passamos a ver a Terra do lado de fora, o nosso prisma muda por completo. E isso é tremendo. É interessante que dizes que quando vemos o nosso problema é a nossa situação do lado de fora, não é? Porque realmente é assim, muitas vezes estamos tão dentro das coisas que não conseguimos ter as perspectivas do lado de fora, mas Deus tem essa perspectiva da nossa situação. Claro. Ele consegue ver de fora. E falavas bem, porque há pessoas que realmente se convertem depois. Bem, e creio que muitas pessoas dentro delas sabem que existe. Do que perguntam, realmente percebem que há algo, não é? Só que nunca tiveram essa experiência com Deus, não é? Sem dúvida. Que essa experiência que um dia transforma também a nossa vida, não é? E completa tudo aquilo que nós vimos. Então, nesse dia, tu parece que as peças todas se encaixam e dizem: ok, Deus realmente criou todas as coisas, Ele teve
a ideia, ele planificou isto tudo de maneira tão detalhada, porque se nós vemos a criação no geral, ela é perfeita em todos os pontos. Claro, sem Nós não dúvida. vemos imperfeição, nós consideramos que o Sol tem a distância correta da Terra Claro. para que nós não congelemos nem queimemos, sejamos queimados devido tão quente que é. Então, quando Deus nos colocou-nos no lugar certo, Ele falou as coisas certas e preparou todas as coisas para quê? Para fazer a sua última criação, que somos nós. Claro. Ele deixou o melhor para ele. E aquilo que eu vejo que Deus, quando cria os céus e a terra, tudo aquilo que existe, Ele preparou todo o ambiente para nós virmos aqui habitar. Ele deixou tudo pronto para nós, não é? Como se eu preparasse uma casa e eu colocasse toda a mobília lá dentro, colocasse todo alimentos, roupas, sapatos, exatamente tudo no lugar. Dizer, ok, agora vocês podem vir e habitar. Já estaria limpa, porque às vezes quando as pessoas constroem é preciso fazer a limpeza das obras, organizar as coisinhas, encaixar, não. Mas isto estaria tudo pronto esta casa. E Deus fez isto quando criou tudo, os céus e a terra, criou tudo, deixando tudo exatamente pronto para nós, então, sermos criados. E ali vemos que Deus deixou a última coisa, mas a mais importante no final, e preparou todas as coisas para nós. E creio que a nossa vida realmente, se nós analisarmos e vermos do lado de fora, como estavas a falar, se nós analisarmos a nossa vida, podemos perceber que tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós passamos nos levavam para um só lugar, que é o lugar onde nós conhecemos Cristo. É o lugar onde Deus preparou todas as coisas que estavam acontecendo para que nós então pudéssemos ter um encontro com Ele no dia certo, na hora certa e no lugar certo. Ele sabia e Ele preparou todas as coisas para que nós pudéssemos o conhecer. E é um pouco sobre isso que eu também vejo a criação e aquilo que Deus fez. Sabes, uma das coisas que a mim me impacta é que estava, acho que fui o comandante desta missão da Artemis 2. Eles tiveram que passar pela parte da lua, oculta da lua, ou seja, é um momento que eles não ficam sem contacto visual para a Terra, deixam de ver a Terra, não é? E uma das coisas que ele estava a dizer quando ele voltou foi quando saímos da Terra íamos com aquele sonho tremendo, não é? De ir à Lua e estar na Lua e tudo isso. E quando estavam passando por aquela parte em que as comunicações vão abaixo, essa altura é uma altura um pouco complicada, as comunicações vão abaixo e eles estão nessa parte oculta da Lua. E ele diz que, de repente, eles começaram a sentir, todos eles conversaram entre eles, e começaram a sentir que o lugar deles não era ali. O desejo deles era voltar novamente para a Terra. E uma das coisas que a mim me impacta é exatamente isso. Ou seja, estávamos a falar há pouco, a gravação foi ao ar, faz parte. Mas estávamos a falar há pouco, não é? Exatamente nisso, que por mais que a gente vá explorar a Lua, vá explorar a Marte, nós sabemos que o lugar especial que Deus criou para nós foi aqui na Terra. Aqui eu volto àquilo que a Bíblia diz, porque diz que eles, quando vão à parte de trás, eles sentem a necessidade. Eu acho que eles sentiram o vazio. Não é? Porque a Bíblia diz que a Terra era sem forma e vazia. Eu acho que eles sentiram esse vazio que existe no universo, sem estarem no lugar onde eles foram criados para estar. Não é? O homem pode querer ir à Lua, a Marte, mas nós fomos criados para habitar neste lugar. Por isso é que há água, oxigênio, há todos os mecanismos para que nós possamos habitar. Então, nós fomos criados para estar neste lugar. Claro que podemos ir à Lua e muitas pessoas já foram e voltaram, ninguém ficou lá, não é? Mas a verdade é que nós fomos criados para estar aqui. Nós fomos criados para estar em comunhão com Deus, para nós conhecermos Deus. E sem Ele a nossa vida, então, é sem forma e vazia. E Ele vem preencher e trazer essa luz ao nosso coração, não é? Porque nós vemos que desde quando criou todas as coisas e criou o planeta Terra, Ele colocou-nos neste planeta com propósito. E não é errado querer ir à Lua ou querer ir à Marte. Até provavelmente, não sei, nos próximos anos... Não sei mas não sei se nos próximos anos efetivamente vamos conseguir criar condições
para poder viver no outro planeta. Mas uma das coisas que esses astronautas partilhavam é exatamente isso. Aquilo que existe na Terra, em termos de satisfação, enchimento, o facto de vivermos em comunidade e tudo isso, e são coisas que são inegociáveis. Eles como saíram da Terra com o sonho de estar na Lua, mas de repente o desejo deles foi voltar novamente para a Terra. Então é exatamente isso, é exatamente isso. E isso impactou-me bastante, bastante. Olha, em Hebreus capítulo 11, verso 3, nós podemos ver que a criação ela não é um acidente. Apesar da ciência tentar provar isso e defender isso, nós vemos que a criação não é um acidente. Eu falava há dias contigo e sabe, uma das coisas que eu estava a pensar é que andamos à procura de água na Lua, andamos à procura de água em Marte e tudo isso, porque onde há água supostamente há vida, mas para haver vida tem que haver todos os elementos da tabela periódica, não é? E é complexo mesmo. Mas a Bíblia deixa claro que a criação não é um acidente. E em Hebreus capítulo 11, verso 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E é aqui que nós vemos depois a grandeza de Deus em tudo aquilo que existe, não é? Vemos todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, foram feitas para glorificar o nome dEle, não é? Exato. E em Isaías 45, 18, olha o que diz, eu acho impressionante isto. Diz, Ele não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Uau! Está-se a entender. Ou seja, existem milhões de estrelas. Agora imagina quantos planetas não existem, galáxias. Existem milhões de galáxias. E a Terra foi criada com um propósito. Quer dizer, aqui que nós vemos como acaso, nós vemos que a Bíblia diz que a Terra não foi criada para ser caos, mas para ser habitada. Isto é um lugar tremendo que Deus nos deu. E quando olhamos para a Terra, nós vemos o quê? Intenção, a ordem, a propósito. Ou seja, quando estavas a falar há pouco de Gênesis e é uma realidade e houve uma intenção na criação, houve uma ordem na criação e há um propósito para a criação. E é tremendo olhar para isso, porque quando nós começamos a ver verdadeiramente as coisas, nós passamos a entender que a Bíblia encaixa-se e fundamenta praticamente tudo. Os textos que se levantam e tudo isso, nós vamos ver depois, ao longo dos tempos, a ciência foi se desenvolvendo, mas também vemos depois, não é? Que aquilo que a ciência foi desenvolvendo foi apenas, não é? Sublinhando aquilo que a Bíblia foi nos mostrando ao longo do tempo. É isso. Exatamente. Não, acho que é complexo, como tu dizes, a criação e se vermos realmente todas as coisas foram criadas com um propósito, como tu falas. Existe um propósito para tudo aquilo que nós vemos e onde quer que nós estejamos. E também para nós. Nós, cada um de nós foi criado com um propósito. E muitas vezes as pessoas perguntam qual é o propósito, mas como eu falava, se nós vemos a nossa vida de fora, vemos como é que Deus nos levou até aquele lugar para nós o conhecêssemos. E quando Jesus dizia que a vida eterna é esta, que me conheça, ok? Que me conheçam a mim. Então até a vida eterna começa quando nós conhecemos Cristo. O nosso propósito é conhecermos Deus. E vemos isso quando foi a criação. Quando Deus criou Adão e Eva, ele começou o relacionamento com ele. É verdade. Ok? Então nós fomos criados para esse propósito. Podemos fazer muitas outras coisas, claro que sim. Mas o nosso propósito é conhecer Deus. E pronto. Eu acho que é muito isto. Aquilo que podemos ver através desta experiência do homem que os homens, foi 3 homens e uma mulher, não é? Que puderam ter esta experiência, mas sabemos que tiveram outros anteriormente que já tiveram, só que cada um teve uma missão diferente. E cada um de nós também tem uma missão diferente. Claro, sem Tem um dúvida. propósito diferente, tem uma missão diferente, ainda que muitos por vezes não queiramos fugir ou nos esquecer disso. Nós vemos que ainda que o universo seja tão vasto, não é? Desde a atenção ao ser humano de uma maneira tremenda. Nós vemos a criação e quando olhamos para a criação nós vemos que
Deus reservou um dia para criar o homem. E isso é mesmo tremendo, não é? Deus criou as galáxias, mas Deus também criou-nos a cada um de nós. Quando nós olhamos para isto, nós vemos que, apesar das galáxias ser uma imensidão naquilo que é a infinitude do universo, Deus dá importância a cada uma das coisas que Ele criou. Aliás, a Bíblia nos mostra que Deus dá uma importância ao ser humano, não é? Sem comparação possível, porque em Gênesis capítulo 1, verso 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E isto é tremendo, Deus é tremendo. Por isso, minha pergunta é porque é que será que Deus se importa connosco, não é? Neste universo tão grande, com uma dimensão, uau, imensurável, estás a perceber? É isso que fico sempre a pensar. Qual é a razão de ele ainda se importar connosco em relação às coisas? Mas aí depois vemos todas as coisas se encaixando. Vemos ele criando uma terra para nós podermos habitar e, acima de tudo, não só providenciou todas as coisas para que a nossa vida seja vivida e seja suprida em termos daquilo que é a parte física, mas vemos também que ele se importou de tal maneira connosco e viu o seu filho amado, não é, desta terra, para que, da mesma maneira que nós encontramos esse suprimento físico, nós possamos encontrar esse suprimento espiritual. Não só nesta caminhada aqui na terra, mas ele nos preparou algo tremendo, não é? Há pessoas que dizem, eu não creio no paraíso, nem creio que Deus tenha um reino e tudo isso, mas se existe um universo que toda a gente crê que é infinito, essa é a questão que sempre fico sempre pensando. A tua criação não é... Vemos que Deus continua criando, porque Ele envia Jesus, cria Jesus para que nós pudéssemos ser salvos através dele. Não é? E vemos como é que Deus criou todas as coisas, criando um homem e a mulher, mas há um dia que eu gosto muito da criação, que é o último dia. O último dia, a Bíblia diz que Deus descansou. Ele contemplou tudo aquilo que tinha feito. E eu acho que as mulheres vão me entender um bocadinho isto. Quando passamos o dia a limpar a casa, a organizar, só tudo a cheirar bem, até colocamos velas, não é? E depois parece que nós podemos sentar no sofá e dizer: uau, ficou muito bom. E foi esta a sensação que Deus fez. Deus não estava cansado. Deus sentou-se para contemplar aquilo que tinha feito e dizer: uau. E nesse dia ele cessou. E nós também fomos criados para fazer muitas coisas, mas também fomos criados para descansar. Para descansar. Descansar essencialmente nele, não é? Exatamente. Essencialmente nele, que é a parte mais fácil. Sem dúvida, Abel. Olha, é mesmo isso. Por isso eu fico sempre a pensar em tudo isto, não é? Na grandiosidade daquilo que é a criação de Deus. E só posso dizer mesmo que eu me rendo perante aquilo que é a criação de Deus. É impossível, a magnitude de tudo que é criado. Sem dúvida. Ele criou as coisas com ordem, com intenção, com propósito. Estás a entender? E uma das coisas que a mim me deixa verdadeiramente, não é, impactado é que se ele criou tudo com ordem, com propósito, com intenção. Nós, como cristãos, quando estamos a passar situações na nossa vida, são estas três mesmas questões que se colocam, não é? Intenção, propósito e ordem, não é? Das coisas acontecerem. E muitas das vezes estamos a passar as situações e não entendemos o porquê. Mas Deus muitas vezes permite algumas coisas que vêm à nossa vida com uma intenção. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Quando ele criou as coisas, ele tinha a visão completa de qual era a finalidade que ia fazer. Então, a nossa vida, por vezes, acontece as situações que nós não entendemos. Eu costumo, quando a situação assim mais desafiante vem, que eu não entendo, e costumo dizer que a minha vida é um grande puzzle. Um grande puzzle que às vezes é como num puzzle, nós encontramos uma peça que parece que não encaixa de maneira nenhuma, mas essa peça que temos na nossa mão. E nós temos que colocá-la ali e tentar ver onde é que ela vai encaixar, não é? E no final, quando a nossa vida aqui na Terra finalizar, não é? E nós estivermos realmente no lugar que a nossa esperança é colocada, iremos ver a última peça a ser colocada. Iremos perceber o panorama da plenitude daquilo que Deus tinha preparado, que naquele momento não tinha lógica nenhuma, não tinha sentido nenhum, nós não entendíamos nada. E já são situações da nossa vida em que nós
depois de finalizarmos, entendemos, ok, foi por causa disto talvez que Deus não permitiu, não é? E no final nós iremos entender essas situações que não têm noção, nós não temos, não sabemos onde é que elas se encaixam, Deus tem uma visão completa, porque Ele vê lá de fora, como tu falavas que eles estavam indo para a Lua, quando eles viram a Terra de fora, eles tiveram um panorama completo. Este é o panorama sempre completo da nossa vida, tem sempre o plano que tem para as nossas, e o propósito ele está sempre e constantemente. A Bíblia diz que Ele não dorme, que Ele não descansa, aquele que nos guarda está constantemente com os olhos em nós, não é? A Bíblia também diz que nós somos a menina dos seus olhos, então Ele está constantemente atento, Ele não se esqueceu, que não nos deixou de parte, não. Ele sabe o que está fazendo e é super como Hebreus diz, não é? É pela fé. Então é pela fé que nós queremos que a nossa vida realmente está nas suas mãos do grande Criador. É verdade. Olha, nós já sabemos que vai vir aí Artemis 3, esses vão pousar na Lua, na Lua, e a humanidade vai voltar à Lua, vai avançar, vai descobrir, vai explorar. E realmente o pensamento final em relação a esta temática que eu tenho, não é? É que existe uma viagem ainda maior do que aquela que eles vão fazer até a Lua. A viagem é de chegarmos até Deus com o nosso coração. Estás a entender? Em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, diz que lembra-te do teu Criador. Uau! E sabe, eu tenho lido alguns depoimentos de homens, alguns crentes, outros nem tanto, que foram ao espaço, e uma das coisas que em conjunto eles acabam por falar, independentemente depois de ter uma fé cristã ou não, Sim. uma das coisas que realmente eles dizem ficam abismados e acabam por confessar que tem que haver uma mente brilhante e inteligente para fazer tudo isto. Porque lá está, como eu estava a dizer, não existe nada simples, tudo é complexo. E por isso, olha, o último pensamento que tenho para nós terminarmos este podcast é que o cosmos não há apenas para admirar. O universo não é apenas para admirar, não é? É um convite para nós reconhecermos, refletirmos e acho que acima de tudo um convite para adorar. Porque o universo não é apenas um destino, não é? É um testemunho da grandeza de Deus, não é? Que para Deus nada é impossível. As pessoas às vezes olham e pensam, será que Deus pode fazer isto na minha vida ou não? Mas, vamos contemplar os cosmos, não é? Ver a imensidão das coisas. Sem dúvida. Se Ele fez isso com a palavra, porque Ele diz que a sua palavra saiu, não é? Ele criou todas as coisas, basta uma palavra. Para Ele resolver o que quer que seja. E então a nossa fé tem que ser firmada e lembrar constantemente, porque a nossa mente é muito boa para se esquecer das coisas que realmente importam, porque as coisas más a gente às vezes não esquece, não é? Mas realmente possamos nos manter com esse pensamento, o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E diz que nós fomos criados para louvar, e é tudo aquilo que tem fôlego deve louvar a Deus. Amém. E tudo o que está na criação louva a Deus. Claro que Deus permitia que nós tomássemos a decisão se queríamos louvar. E então, quando olhamos, às vezes quando vamos passear, ou quando vamos para o meio da natureza, nós possamos ver isso, o meu Criador fez estas coisas todas para Ele e para que eu pudesse sofrer este lugar, não é? Não é comer o melhor desta terra. E pronto, estavas a tocar aí num ponto fantástico. Gênesis começa com, e Deus disse, não é? Haja luz e houve luz. E é engraçado, quando chegou o momento de criar o ser humano, ele próprio criou com as suas próprias mãos. E soprou em suas narinas o sopro de vida. Sem dúvida alguma. Por isso que eu olho para tudo isto e realmente a criação não é apenas para admirar, mas é para nós podermos responder ao Criador. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É respondermos ao Criador dizendo a Ele que sim o chamado dele, sim um novo propósito, sim uma vida com ele, porque se ele foi capaz de criar todas as coisas, imagina o que ele não pode fazer na nossa vida. Estás a entender? Se nós permitir. Claro. Se nós permitirmos. Mas é isso. É tudo isso. Para ele não há impossíveis, não é? Por isso, olha,
Foi um prazer termos Bom, falado aqui, não é? é verdade. E estamos iniciando a próxima temática nós já vamos lançar nos próximos dias também. Acho que vai ser um, algo tremendo. E pronto, queremos pedir àqueles que estamos a ver através do YouTube, possam comentar, possam partilhar e acima de tudo comentar acerca da grandeza de Deus, do propósito de Deus, fazer algum reparo e tudo isso, porque Ou quando olham para a criação, o que é que mais os espanta? é verdade, isso, sem dúvida alguma. É sobre o que é que impacta o meu coração quando eu olho para aqui e digo, uau, sabem que nós estivemos numa viagem, só para finalizar, não é? Uhum. E era um monumento, mas era um monumento que foi feito na água, foi em Marselha. E as fotos que eu vi, aquilo eram uma coisa normal, mas quando nós estivemos lá, eu fiquei maravilhada. Estava a lembrar a palavra em inglês, mas em português seria maravilhada realmente, porque era de uma magnitude que parece que, sabem que a câmara do telemóvel tem a capacidade de afastar quando realmente nós estamos próximos. Claro. Mas aquilo estava tão próximos que eu precisava realmente dessa capacidade dos meus olhos para poder contemplar a magnitude daquele monumento, não é? Então, qual é o momento realmente que nós olhamos, precisamos realmente ampliar essa uau, para nós contemplarmos aquilo que Deus criou, e isso me faz lembrar que o meu Criador fez todas as coisas. O meu Deus, aquele que criou os céus e a terra, não é? Criou para que nós pudéssemos sofrer disso. É verdade, sem dúvida alguma. Então, malta, foi um grande prazer, Por não estar é? na nossa Podermos casa. estar aqui. Obrigado por estar na nossa casa. Seja Próxima vez nós oferecemos um chazinho, não é? Nem que seja pela vista. Não é? E vamos estar aqui, não é? Nas próximas semanas a falar de coisas muito interessantes. E se houver alguma temática também que vocês queiram sugerir, estejam à vontade e nesta maneira descontraída vamos estar aqui, não é? A poder falar um pouco e para a todos vocês que possam mesmo também ser participantes, não é? Ah, Ser participantes, partilhar e possamos em conjunto podermos construir um pouco este podcast, porque este podcast não é apenas e unicamente para nós também temos aqui com humildade para poder também ouvir, aprender, ok? E aquilo que foi as nossas experiências pessoais ou aquilo que é o nosso pensar em relação a Deus, à palavra de Deus, também queremos passar um pouco isso, ok? obrigada, foi muito bom. Sim? Até a próxima. Tá bom, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tudo bom. Infungível, uma vida cristã autêntica, vivida à luz da palavra. Agora também em formato podcast. A dois.